Uhum. Bom, gente, começando aqui, mais uma Masterclass do Clube Unipaz, da Universidade de Paz, e vamos trazer aqui um tema. Prazer, sou Ana Luísa Meirelles, orientadora parental, com especialidade na parentalidade consciente, cofundadora da Universidade de Paz. E hoje a gente vai trazer um tema da aula que eu chamo do mapa do seu filho. É um recurso que eu aprendi na parentalidade consciente, junto com a amigo Pedro Vieira, e para mim foi realmente uma tradução e uma grande interpretação como realmente o mapa do seu filho. E além do mapa do seu filho, na verdade, ele é um mapa nosso também. Então, o que ele traz? Ele traz aqui recursos para a gente entender é, e, e como a gente pode se relacionar melhor com outros perfis de energia. Então, tanto se conhecer e a conhecer o outro. Então, acho que todo mundo tem essa sensação aqui. Vamos sair correndo. Quem aqui ama uma aventura? E aí, vamos levar a família junto? E que tá tudo bem a gente gostar de uma aventura, tá tudo bem a gente sair correndo. Mas a gente vai para onde? Então, como é importante a gente saber para onde a gente vai e como a gente vai. Então, aqui a gente vai trazer alguns recursos para ajudar a definir essa direção e ter recursos de como chegar onde a gente gostaria de ir. E o maior recurso que a gente tem é a observação. Então, esse nosso lado detetive, ele é muito importante e ele deve sim ser utilizado, o recurso da observação e essa curiosidade. E como eu trago aqui uma reflexão de como você imagina a sua família daqui 15 anos. Que família que você quer viver? E quem vai criar essa família? Então, quando a gente vai falando aqui da parentalidade consciente, que é o que a gente acredita, onde você realmente vai tomando consciência dos seus desejos e de onde você quer chegar, como você quer chegar. Na parentalidade consciente, não é qualquer caminho que serve, é o nosso caminho, é aquele que é consciente, é intencionado, é o que realmente interessa. Então, a gente passa a exercitar realmente essa percepção e esse olhar de para onde a gente quer ir e como a gente quer ir, e que não tem o certo e errado, tem sim o jeito de cada família, o jeito de cada indivíduo. Então, vamos começar aqui falando do modelo laser, que são 4 tipos de energia. O modelo laser, ele é um cruzamento de metaprogramas para observar e interpretar o comportamento. Ele foi criado pelo Pedro Vieira, inicialmente como um recurso de observação, inicialmente eram números, foi criado em 2009. O Pedro Vieira é um dos coaches mais conhecidos de Portugal e complementou com os recursos de conhecimento da Mia, esposa dele, que é sueca, e mora em Portugal já há bastante tempo. Então, aonde que eles foram desenvolvendo esse método para que uma criança de 6, 7 anos já conseguisse entender. E ele realmente é útil para a gente criar essas relações saudáveis, prósperas e com igual valor, ou seja, essa percepção de igualdade. Então, ele nos proporciona um filtro de entendimento em relação ao outro e em relação a nós mesmos. E o laser, ele é um acrônimo criado com base em 2 programas mentais, ou metaprogramas da PNL. Então, o que ele vai utilizar são tanto os recursos da tomada de decisão, sentimental ou lógico, e do nível preferencial de informação, abstrato ou específico. Então, aqui, a gente traz o acrônimo, né, que é do laser, lógico, abstrato, sentimental, específico e orientado para resultado e para relações. E aqui, esse é o grande quadro visual
que a gente vai exercitando aqui esses perfis de energia. E uma coisa que é muito interessante do laser é porque ele deseja realmente que você exercite a sua observação, e não que você simplesmente preencha um teste e se identifique qual que é o seu perfil de energia. E a gente fala de perfil de energia porque isso não é para ser um rótulo, mas para ser uma identificação de como você tende a se comportar. Então, quando a gente fala aqui, a gente faz essa análise, na verdade, como se fosse esse círculo, onde você tem o laranja, o vermelho, o azul e o verde. E nós tendemos a ser, principalmente, uma energia e uma segunda. Então, conforme eu for trazendo aqui esses recursos, essas informações, eu sugiro que vocês vão aí refletindo e imaginando quem é você nesse perfil e quem é o seu filho. Então, quando a gente fala aqui do laranja, o laranja, ele tem esse perfil aí muito divertido, risonho, animador, enérgico. O laranja, ele é a energia da dopamina. É a energia mais dinâmica, criativa, caótica, mais extrovertida. É a energia de falar sem parar, pular de um assunto para o outro. Energia de viver o momento, entregar-se ao momento, a energia das emoções rápidas, da curiosidade, do contato, da conexão direta entre o que pensamos. E é uma energia muito importante. Agora, quando tem essa energia em excesso, ela pode ser um pouco cansativa para os outros, pode nos consumir um pouco quando está no presente, por tempo demais, e pode acabar provocando algumas dificuldades. E daí, a gente vai aqui para o vermelho. O lado vermelho, ele já é mais um perfil confiante, líder, persistente e forte. Então, a energia do vermelho, ela é a energia da testosterona. É uma energia prática, voltada para a ação, para alcançar. Só um minutinho aqui. A energia é uma energia prática, voltada para a ação, para alcançar um determinado resultado. Então, a energia vermelha ela é voltada para o objetivo, para a racionalidade, aonde quer chegar. É a energia de liderar pelo exemplo, de tomar decisões. Uma energia determinada, focada, orientada para o resultado. Ela é muito autocentrada, competitiva, uma energia que pode ser vista como curta e grossa. Detesto talvez, detesta o vamos pensar. É uma energia vista no esporte onde os atletas fazem o que é preciso fazer para ganhar e onde isso é visto como determinação, coragem, confiança, capacidade de assumir riscos. Agora, quando existe essa energia demais, ela pode ser até um pouco agressiva e levar à quebra de relações. Pode ser desgastante nos relacionamentos, porque é uma energia muito autocentrada, é muito voltada no eu. E essa pessoa pode ter também dificuldade em relação à empatia, porque ela está focada tão nela que ela nem consegue enxergar os outros. Em crianças com perfil de energia vermelha, elas acabam sendo retuladas como mandonas, como gostam muito de competição, querem ser os melhores. Numa brincadeira, provavelmente ela que vai sugerir, você é esse, você é aquele, ela que vai indicar o que fazer.
E é uma energia muito presente na infância e na adolescência, e também muito reprimida pelos adultos. E na adolescência, ela está mais presente, pois é um período que tende a ser mais autocentrado. Nesse processo aí do adolescente está se descobrindo seus limites, seus objetivos. Agora, ela também é uma energia essencial, porque quando você não tem a energia vermelha, ou você tem a energia vermelha um pouco, muito mais fraca, você tem dificuldade em relação a chegar aos resultados, até a satisfazer as suas próprias necessidades, tem dificuldade em dizer eu quero isso, ou dar os seus limites. Então, essa é uma energia que ela tende a ser mais socialmente aceita em homens, pois é a energia da testosterona. Então, você veja como é interessante, ela acaba sendo até um pouco rotulada, né? E aí, a gente vai falar agora da energia azul. A energia azul que traz mais esse perfil do introvertido, o sistemático, o sério, cumpridor. Então, é uma energia da pessoa que é mais metódica. Ela toma notas de forma organizada. É uma energia mais abstrata. Ela não está tão voltada para as coisas, mas está mais voltada para o mundo das ideias, dos conceitos, das explicações, das justificativas, dos sistemas, do processo. Não é uma energia de fazer coisas, mas sim de compreender as coisas, ganhar segurança em relação às coisas. A energia da análise, das finanças, da contabilidade, das planilhas de Excel, do planejamento e da agenda organizada. Tem gente aqui se identificando com alguma dessas energias? A energia mais da observação e análise do que da ação. Energia da procrastinação, de resistir à mudança, porque a mudança traz sempre consigo uma insegurança. Energia de preferir o que é conhecido, a tradição, a rotina, fazer as coisas com calma para poder estudá-las. Energia da preparação, não gosta de fazer coisas de improviso, gosta de pensar e refletir nas coisas. Tende a avançar quando as condições são as ideais. A energia de combinar variáveis e se projetar no futuro de forma a entender como os nossos comportamentos presentes podem afetar o futuro, daqui 10, 20, 50 anos. Ter o pensamento de longo prazo. A energia que não gosta do conflito, não se opõe. Pode ser visto como detalhista, por vezes com um comportamento mais obsessivo, compulsivo, precisa de organização para se sentir mais equilibrado. Em crianças, as crianças tendem a ser rotuladas como tímidas, introvertidas, envergonhadas. Crianças que nas brincadeiras gostam de organizar carrinhos por cores, por tamanho ou por tipo de carro, em linhas retas. Há crianças que fazem muitas perguntas antes de ir para um lugar novo. Preciso de preparação para fazer coisas, viagens, atividades. Então, querem realmente entender o que e por quê. E é uma energia essencial, porque quando não temos acesso à energia azul, temos dificuldade em aprender, em incorporar as aprendizagens, em ser consistente. Sem a energia azul, a vida se torna muito caótica, sem rumo, sem organização. Não há sistema, não há processo, não há método nem planejamento. Quando a energia azul é usada no momento certo, na dose certa, ela permite análise e ponderação no momento de tomar uma decisão. Então, o que a gente vai percebendo aí? Como a gente percebe aqui um pouco de cada uma dessas energias, quando você se percebe, ou passa a identificar, por exemplo, isso no seu filho, ou na sua mãe. Desculpa. Então, a gente tende a ter principalmente duas energias e um pouco das outras. E nesse nosso processo de desenvolvimento, a gente vai buscando um pouco mais das outras energias. E agora vamos falar da energia verde.
é o mais carinhoso, emocional, o atencioso e empático. A energia verde é a energia da ocitocina, a energia da empatia, da relação, da conexão com o outro. A energia do grupo, da família, da equipe, a energia do consenso, de dar espaço e tempo para todo mundo, energia de apreciar o que é comum e igual. Somos todos iguais, energia de cuidar do outro, da natureza, dos animais, energia de servir continuamente, das causas sociais. É mais importante estarmos todos bem. É uma energia mais contemplativa, da observação do que ação. Energia de observar o outro e procurar entender como o outro se sente, entender a história do outro. A energia da compaixão, da tranquilidade, da paciência. Agora, quando existe essa energia em excesso, ela pode ser um pouco grudenta. E, diferente de como nós falamos lá do vermelho, ela não há espaço para o eu. E para as suas necessidades e para os seus limites. Ela está continuamente deixando que os seus limites sejam ignorados e, por vezes, ela própria deixa que não tenha limites. Então, ela é muito voltada para o outro. Pode se punir por só pensar em si. Ela mesma se culpa, ela se acha egoísta de não pensar nos outros. Pode servir continuamente até gerar desequilíbrios. Pode julgar muitas vezes comportamentos mais egoístas ou mais severos dos outros. E é uma energia essencial, porque quando não temos acesso à energia verde, não conseguimos construir relações, não há orientação para o outro, para o grupo. Quando a energia verde é usada no momento certo, na dose certa, ela permite a cooperação e construir comunidades saudáveis. Então, em crianças, as crianças são crianças que tendem a ser muito meigas, que adoram o toque físico, os abraços. Crianças com dificuldade em adormecer sozinhas ou em fazer coisas sozinhas. Elas querem sempre alguém ao lado dela, querem a família junta. Crianças que sofrem quando alguém ou um animal está sofrendo. Crianças que sofrem na escola quando há adultos mais severos ou distantes. Crianças generosas que dão o que têm, como, por exemplo, brinquedos. Crianças que parecem sufocar por causa da sua grande necessidade de conexão e proximidade. Então, essa energia, ela pode ser socialmente mais aceitável em mulheres. Foram educadas para ajudar e cuidar dos outros, e não tanto em homens, que pode ser visto como falta de masculinidade. Então, essas 4 energias são as energias de destaque do método laser. E aí, você vai ter esses graus de necessidade, quanto que uma pessoa tem mais de uma energia ou mais de uma outra energia. E agora eu vou trazer aqui um quadro que ele vai complementar aqui, na verdade, resumindo um pouco de cada uma dessas energias. Se vocês quiserem comentando aqui no chat, quem já está se identificando aqui com uma energia ou outra, ou já está conseguindo perceber, já está conseguindo perceber que energia tem os seus filhos, ou o seu pai, alguém da sua relação, que energia que você está vendo. Então, a energia laranja, aqui eu vou trazer um resuminho para a gente começar a encaixar um pouco aí quem se encaixa aí nesses perfis. Que é essa da experiência e novidade, normalmente ela tende a ter os rótulos de impaciente, intenso, hiperativo, um pouco palhaço, e as estratégias proativas para a gente lidar com essa energia é fazer surpresas, envolver nas brincadeiras as mais loucas, se divertir junto, assegure-se que crie atividades ativas e divertidas,
e promover novas experiências. E quando está em situações desafiadoras, que recurso que você pode trazer, né? Será que o meu filho está tendo a oportunidade de gastar toda a energia dele? Será que ele tem tido rotina em excesso? Porque o laranja ele já não gosta da rotina. Será que o dia a dia está um pouco entediante? Quando foi a última vez que rimos juntos? Estou vendo aqui que a Érica não tem filhos, mas ela se identificou e com a do esposo. Ô, Érica, pode contar que cor então que você identificou. O André aqui já está se identificando mais com o azul. E com o primo dele mais verde. Pensa aí numa segunda energia, o André. A gente é principalmente uma e uma segunda. Olha lá, a Érica colocou que ela é vermelha e o esposo é azul. E a sua segunda cor, Érica? Então, o vermelho aqui é o confiante, o líder persistente, sempre voltado para a razão. E as necessidades principais deles é esse reconhecimento e significância. E tende a ter os rótulos de egoísta, exigente, rude, respondão, desrespeitador, mandão, muito gozador dos outros. E o que pode ser uma estratégia proativa é demonstrar que você confia nele. Então, é esse reconhecimento, não o elogio, é reconhecimento frequente das suas capacidades, competências, atitudes e resultados. E o que pode fazer em situações desafiadoras? Se está deixando o seu filho assumir as responsabilidades, se está sendo muito controlador, se está demonstrando confiança, que você confia no que ele faz, se reconhece as contribuições que ele faz. E a energia azul, do introvertido, o sistemático, o sério, o cumpridor. Sueli aqui está comentando, vermelha como básico, entrando muito no verde. Então, a necessidade principal do azul é segurança e controle. E os rótulos têm de ser o perfeccionista, tímido, introvertido, pouco sociável, crítico. E as estratégias proativas que a gente pode ter com uma pessoa azul. Respeite as suas necessidades de ter rotinas e de estar em casa. O azul gosta muito de estar em casa. E as perguntas que você pode fazer numa situação desafiadora. Será que meu filho precisa de mais tempo em casa? Será que tem havido muitas novidades? Será que se sente suficientemente estimulado a nível intelectual? E agora aqui um resumo do verde. O verde que é muito carinhoso, emocional, atencioso, empático. As necessidades principal é a conexão e pertencimento. E os rótulos tendem a ser muito sensível, muito preocupado, muito carente. E as estratégias proativas que a gente pode ter? Demonstre amor e carinho, tanto verbalmente como fisicamente. Crie bons encontros. Ouça mais do que fala. Mostre que continua precisando dele. E aqui alguns recursos em situações desafiadoras. Será que meu filho tem relações suficientemente próximas? Será que tem estado presente? Tenho focado mais em resultados e comportamento do que em emoções? Então, porque essa pessoa verde, ela é muito mais voltada para essas emoções e não no comportamento. Será que ele se sente visto e ouvido? Então, agora aqui, gente, eu vou voltar aqui para aquele nosso quadro das cores, para a gente poder falar e imaginar aqui esse perfil de como a gente vai se relacionando. Então, o que, que eu percebo? A Tânia colorida. Verdade, Tânia.
que a gente vai se percebendo, né? Então, a gente tende a ser principalmente uma cor e uma segunda, e a gente vai buscando se desenvolver nas outras. E as crianças que ainda estão trabalhando seus recursos de desenvolvimento, de conhecimento, essa cor é mais forte, essa primeira cor e essa segunda cor. E as outras cores que ela vai começar a se desenvolver. E daí que eu imagino com você como fica a relação de uma mãe super laranja falando com um filho super azul. E daí você imagina essa lente, porque essa mãe que é super laranja, ela gosta de muita novidade, de movimento, de experiências, de viagem, de explorar. E o filho azul, ele gosta de calma, de organização, de ritmo, de ficar em casa. Então, o que acontece? Essa mãe laranja, ela vira para esse filho azul e fala assim: meu filho, amanhã a gente vai viajar. Como assim, mãe? Não, a gente vai viajar. Não, mãe, não. Como amanhã? Então, esse é um filho que ele precisa se organizar e se preparar mais para as mudanças de situação. Então, tem que ir trazendo mais recursos para ele. Então, se tem uma viagem que vai acontecer, o que é o ideal? Que você conte com uma antecedência. Se possível, com uma semana. Olha, daqui uma semana nós vamos viajar. Então, a gente vai lá para aquele lugar, vamos encontrar com os amigos, e já vai contando o que vai acontecendo. Então, ele vai se acostumando com aquele movimento, com aquela ideia, ele vai se preparando para aquilo. E daí, quando você tem um pai extremamente vermelho, lidando com um filho que ele é mais verde, mais carinhoso, então esse pai que é extremamente da razão, extremamente das metas, que praticamente não consegue ser empático, como que ele vai lidar, então, com esse filho que é muito verde, muito sensível. Então, nesse momento, conforme a gente vai percebendo quais as energias principais do filho, a gente vai entendendo que a gente precisa suprir aquelas necessidades principais que ele tem. E você vai trazendo recursos para que ele vá se sentindo mais abastecido. E o que acontece? Conforme a gente consegue suprindo as necessidades principais desse filho, ele vai se sentindo mais à vontade para explorar as outras energias, as outras cores. Então, se eu consigo trazer mais segurança para esse meu filho azul, que precisa de ritmo, de controle, de ordem, de rotina, então, se eu vou trazendo mais recursos para ele, vou contando o que vai acontecer, vou ampliando esse controle dele, ele vai se sentindo mais confortável, inclusive para expandir para o laranja. E para ficar mais disponível para para essa exploração, para essa energia. Então, nós, pais, nesse papel dessa relação com os outros, da relação com os filhos, quando a gente consegue entender mais qual que é a energia, as necessidades desse outro que está ali, eu posso atender mais e ampliar os recursos dele para ele expandir para essas energias. Então, vou abrir aqui agora para vocês falarem o que vocês estão pensando aqui, se já começaram, conseguiram se identificar. E aí, gente? Azul, e eu Quer tenho falar, algumas André? coisas que eram azul, e eu tenho algumas outras coisas de outras energias, né? Como É. persistente, meio risonho, empático, então eu permeio outras energias também.
Aí eu imagino, né, André, que talvez, principalmente, talvez você está num azul e num verde, Isso. né? E talvez, lógico, você vai expandindo para as outras, mas quando a gente se entende também melhor dessas energias que a gente tem, também fica mais fácil da gente se perceber e entender esses recursos. E muitas vezes também, André, entender a relação com os nossos pais e relação com os outros. Então, talvez quando você comece a entender, talvez a minha mãe, ela é muito vermelha, muito laranja, para você que é muito azul e verde, acaba tendo um choque aí nessa relação, porque a forma de se perceber é muito diferente. Miriam, quer falar? Eu sempre quero falar. Não tenho o que falar. Eu estava ouvindo você. Eu estava ouvindo você trazendo essas nuances todas, né? E primeiro, a primeira coisa que eu pensei que falei que não é só para criança, que é para adulto também. Sim, sim. A gente fala que é para criança, porque daí os adultos se interessam. Tá. Então tá bom. Porque se a gente fala para adulto acha que não precisa dessas coisas. É verdade, da adulto é mais resistente, né? E que esse mapa todo que você traz, ele pode servir como um gancho para a gente se aprofundar um pouco nessas personalidades, né? Nesses traços de personalidade que as pessoas têm, porque traz muita reflexão você pensar esse tipo essas características que cada um tem, e você pode proporcionar né, um mergulho assim muito mais interessante, muitas vezes, para você pensar o que uma coisa conversa com a outra, né? Porque essas conversas de características de personalidade, ou às vezes de questões sei lá, por exemplo, o azul, né? As crianças azuis, os adultos azuis, né? Eles têm essas expressões, muitas vezes, essas necessidades físicas, porque falta alguma coisa neles, né? Falta. Então, eles precisam muito de toque, muito de proximidade, ou insegurança, sei lá, a gente pode viajar muito em cada uma das personalidades. Né? Então, quando você foi falando, óbvio que eu fui viajando aqui, né? Fui pensando um monte de outras coisas também. Então, eu acho que é muito rico isso que você está trazendo como uma porta de entrada para a gente pensar muita coisa. Sim. Né? Olha, Miriam, eu falo que quando eu conheci esse método laser, eu fiquei muito encantada, e até vindo do modelo corporativo, né? Nas empresas utiliza muito do modelo DISC, em que ele também não conheço. Ele tem, e que é muito utilizado para esse assessment de executivos. Agora, acaba se trabalhando de uma forma um pouco rotulada, e não é muito fácil, né? E realmente, quando a gente olha o método laser, uma coisa importante, não é para rotular, porque a gente está sempre se movendo. É para a gente trazer esse recurso de autoconhecimento e utilizar muita observação para você, porque o momento que você para observar o seu filho, ou para observar o outro, que energias ali ele tem, ou seja, é um exercício maravilhoso de empatia. Claro, sempre. Então, só de você parar para observar e tentar entender as energias do outro, você já percebe muita coisa, e daí você começa a poder exercitar com esses recursos. Não, fora que você está exercitando você para você observar o outro, né? Exatamente. Você está despertando alguma coisa sua para você usar isso para poder observar o outro, senão você não tem empatia, você não faz liga. Isso. A Érica quer falar? Interessante mesmo. Obrigada. Érica, pode falar, Érica. Bom dia a todos. Eu fiquei ali me identificando, vermelho, principalmente misericórdia. É a mandona da vez, né? Tenho trabalhado bastante nisso, né, para não ser assim tão desagradável. E eu fiquei assim na dúvida, na verdade, entre a segunda opção,
entre o laranja e o verde. Eu sou muito apegada também, eu sou muito de estar junto. Com certeza o azul de jeito nenhum. Só que meu esposo é totalmente o azul. Então, ou seja, eu sou de sair, eu sou né, de me divertir, e ele é de casa. Eu costumo dizer que eu sou a tempestade, ele é a calmaria. Olha que E interessante, né, Érica? é. E assim, eu quero fazer uma pergunta que eu pude identificar, não sei se também tem relação com temperamentos. Sim, tem relação com os temperamentos. É, agora, a análise de temperamentos, ela é uma análise interessante, mas eu vejo esse método laser como mais claro, mais abrangente, porque quando a gente está falando da energia comportamental, é como você tende a se comportamentar. E lembrando uma coisa que é muito importante, que por trás de um comportamento tem uma necessidade. E o que a gente começa a olhar aqui é principalmente na necessidade. Então, se você tem necessidade de novidade, de troca, de comunicação, o que você faz? Como você se comporta? Então, você tende a ser uma pessoa que chega, que é mais extrovertida, você passa a se comportar dessa forma, né? Então, tem a ver, assim, um pouco com os temperamentos, e eu acho que são formas que as pessoas se identificam e acham mais fácil de entender e se perceber nos temperamentos. Agora, você veja como é interessante você falar isso da relação com o seu marido, e que, no fundo, isso tem uma complementaridade, né? Eu também vejo isso, Érica. Eu sou bastante laranja e vermelho, e exercito bastante para o verde e o azul. Então, eu vejo que com isso, a gente, conforme nesse nosso desenvolvimento, quanto mais você vai para esse desenvolvimento pessoal, você tende abrangendo cada vez mais todas as cores, né? Mas a gente vê que o natural ali, você tem mais de algumas coisas. E eu acho que realmente a palavra que você usou aí, antes, né, com a outra colega, com a Miriam, é a empatia, né? A empatia. Quando assim, eu descobri a questão dos temperamentos, nesse dia eu chorei. Eu chorei, porque eu sempre, como eu sou mais elétrica, né? Aí eu sempre reclamava do meu esposo, que ele era muito calmo. Ah, ele tem que mudar, ele tem que ser diferente, ele tem que ser, tem que ser, tem que ser, tem que ser. E quando eu descobri o meu temperamento, aí eu falei assim, cara, como é horrível conviver comigo. Como é horrível, ou seja, assim, eu pensando que eu estava sofrendo, na verdade, ele estava sofrendo muito mais. Ele estava sofrendo, porque uma É, pessoa mandona o tempo todo, gente, é insuportável. é. E isso fez eu me reeducar, e quanto essa chave é super, hiper, mega importante para as relações humanas em si, e na criação de filhos, sem palavras. Essencial, né? É essencial, O que você essencial. está contando aí, Eric, é bem esse processo, na verdade, de desenvolvimento de autoconhecimento, né? Isso. O quanto disso que, na verdade, a gente não tinha que aprender. Se a gente não aprende isso em casa, podia aprender isso na escola. Isso mudaria muito para nós. E isso junto, Érica, que está nesse nosso processo do porquê da Universidade de Paz. Porque são recursos e conhecimento que a gente não tem. E uma vez que você passa a ter esse conhecimento de conseguir olhar para si, olhar para o outro, e não achar que o outro tem que ser de outra forma, mas aceitar que o outro, ele é como ele é, e agora, como é que a gente vai se relacionar? Né? Como que você vai poder promover e ajudar o outro? E também poder dizer para o outro como ele pode te ajudar, Isso, isso. né? É muito Outra chave muito importante também nessa questão do relacionamento do autoconhecimento, que também mudou a minha vida,
foi a linguagem de amor. Também é muito interessante o recurso da linguagem de amor. É muito, muito, muito mesmo. Realmente é uma linguagem. Se você não aprende a linguagem do outro, fica o português falando com o americano, ou seja, não se entendem, né? Isso, é verdade, é verdade. Obrigada, Muito gente. legal, Érica. Obrigada por compartilhar. A Sueli quer falar? Então, eu quero sim. Acho que uma das coisas mais importantes aí que você falou é o instrumento como autoconhecimento. Eu acho que na medida em que a gente consegue se observar, esse é um instrumento que inicialmente me pareceu que você trouxe como importante para ser observação. Não observação só do outro, mas eu acho que a questão do autoconhecimento. A gente não é uma coisa só ou outra. De fato, a gente é como a Tânia falou, a gente é multicolorido aí, né? Sim. Claro que com predominâncias. E eu acho que na medida em que a gente se auto-reconhece, se autoavalia, e a gente vai buscar um pouco trabalhar na gente a questão das inteligências emocionais, eu acho que a gente começa, então, identificando o que precisa ser mais trabalhado. Esta tomada de consciência nos faz ir policiando, a gente vai se policiando para ser menos agressivo, mais produtivo, enfim, menos isso, menos aquilo. E precisa ter muita vontade de mudar, viu, Ana? Porque são características tão inerentes, foram tão reforçadas, ou a gente foi desenvolvendo de tal forma que chega numa certa idade, por isso eu acho importante observar, sim, os filhos, mas aí ter mecanismo para poder ajudá-los a mudar, porque vai chegando numa idade que fica muito difícil, né? Se você realmente não tiver esse autoconhecimento e não começar a se policiar, não tem mudança, porque não tem conhecimento que faz a gente mudar, só o autopoliciamento. Nossa, fiz isso, da próxima vez não posso fazer. É essa consciência e esse movimento que faz com que a gente modifique comportamento, na gente e no outro. E eu acho muito interessante isso, né, Sueli? Eu vejo que quando a gente traz um recurso assim, e como a Miriam falou, que isso é para a gente também, mas, na verdade, os pais interessados, eles tendem a se interessar para conhecer o filho, porque ainda não chegaram nesse processo de querer se de autoconhecimento, né? É natural que a hora que ele começa a ver o filho ali, ele começa a pensar, pensando bem, então eu acho que eu sou um pouco dessa cor. É verdade, né? É verdade, claro, os filhos puxam a gente total. Pior que isso, eles puxam a mistura, né? Eles vêm com coisa do pai, vêm com coisa da mãe, né? Esse instrumento que você está trazendo, embora, veja, não estou criticando, mas estou. Embora ele seja um instrumento, né? Mais um instrumento, ele é didático, de certa forma, né? Ele é visual, ele traz algumas características marcantes que não dá para a gente se prender só nele, mas ele, didaticamente, ele ajuda os pais, né? A se observarem e a observar seus filhos. É didático, é um instrumento interessante para um começo, né? E o que a gente vê que é muito interessante também, Sueli, ele vai também, se ele vai para os educadores, então, se os professores passam a ter um recurso desse, Sueli, você já imaginou como esse professor não muda na classe? Exato. E ele também vai para o ambiente corporativo. Sim. E ele vai para coach de atletas. Sim. Então, por quê? Exatamente pela essa facilidade e essa leveza da energia comportamental. Não é um rótulo, você não tem uma etiqueta e você pode sempre estar se desenvolvendo, está expandindo para as outras cores, está olhando para outra cor. E o que eu acho mais importante, né? A mudança de comportamento não vai depender do outro te apontar, mas é você que vai se reconhecer, se policiar e mudar. E isso a gente também tem que fazer com a criança. A gente também não adianta ficar em cima da criança para tentar mudar o comportamento. Muda você, que a criança muda.
Vimer, quer falar? Sim, quero falar algumas coisas. A questão da comunicação, né? A gente deve se identificar com que características nós temos e na relação com os filhos, entender, se o filho é predominantemente azul, né, eu devo perceber que se ele tem um potencial para se sentir carente, mesmo não sendo, porque a pessoa não é que ela seja carente, ela se acredita carente, né? E então, assim, eu devo desenvolver uma habilidade, aí que entra a questão do frescobol, mais uma vez, a comunicação frescobol, eu devo saber como eu saco um estímulo para ele, né? E como eu respondo a um estímulo que ele me dá, uma réplica, né? Assim, no sentido de levar para ele, para que chegue a ele o amor, a responsabilidade, o afeto que precisa ser dado. Então, assim, esse instrumento é muito útil para a gente praticar a comunicação frescobol, mudando o enredo de uma fala. Porque eu percebo, se eu sou vermelho e meu filho é azul, por exemplo, a minha tendência é repetir sempre de um tipo autoritário, né? E vai gerar uma escalada que não vai trazer solução. Então, eu preciso perceber em mim isso e trabalhar a mudança da forma que eu saco, da forma que eu respondo. Da mesma forma, se é um filho laranja ou em qualquer relação, não é? Então, acho que é importante a gente lembrar da metodologia da frescobolmania que nós estamos trabalhando, né, para dar instrumento para as pessoas mudarem o tipo de diálogo, o tipo de enredo de uma conversa, né? Porque a tendência é se repetir sempre da mesma forma, né? E se repete sempre da mesma forma, o resultado é sempre o mesmo. Então, nós precisamos ter instrumentos para mudar o tipo de diálogo. Em síntese, é isso que eu queria falar. Mais uma outra coisinha, eu queria entender, aqui é atribuído-se, por que eu sou dessa cor? O que me levou, o que levou meu filho ou eu a ser de uma determinada cor, ou predominantemente? Tem algum critério para isso, assim, uma explicação? Não, não tem. Não tem, Vimer. Constata que é e pronto, é isso. Isso. E agora, o que eu acho que é muito interessante, tem uma lista de necessidades que eu vou compartilhar com vocês, que são as principais necessidades de cada cor. Então, conforme você entende ali as necessidades, você consegue imaginar como que você pode atender aquelas necessidades, ajudar o seu filho a atender aquelas necessidades, apoiá-lo, né, para atender essas necessidades. E que daí, em várias coisas, né, tanto nessa relação com os filhos, e daí supondo que você tem uma mãe que talvez ela seja muito azul e verde, e se ela tem um filho que é laranja e vermelho, essa mãe fica louca, né? Ela vai achar que aquele filho é hiperativo, que aquele menino não para quieto, que ele fala com todo mundo, que ele não para em casa, porque a lente dela é uma, né? Então, fala, Vimer. Da outra coisa é o seguinte, porque pode ser que a gente também tenha esse tipo de cor, digamos assim, em ambientes diferentes. No ambiente de trabalho, por exemplo, você pode ser mais colorido, mais vermelho, menos, etc. Verdade, familiar, a gente pode ter essas mudanças, né? Depende do ambiente, né? Sim, você trouxe um ponto de referência muito importante que eu esqueci de falar sobre isso. Então, realmente, por exemplo, num ambiente social de trabalho, você tende a exercitar uma coisa que você quer ali parecer, né? Que você precisa daquele recurso que você acha que você precisa. Muitas vezes, no ambiente de trabalho, você tenta exercitar um pouco do vermelho, na sua grande maioria, as pessoas, né? E, agora, num ambiente em casa, né, onde seria, na verdade, digamos, mais o seu porto seguro, é onde a gente tende a ser mais quem a gente é. E na escola, talvez você pode ter
um jovem, né, que ele é mais azul e verde, na escola ele tenta ser vermelho. Então, também tenta praticar isso. O André, licença, o André faz tempo que está com a mão levantada ali. Se fosse na vida real, acho que a mão dele já tinha cansado. Caído. Fala, André. Não, eu queria pôr uma colocação, né, que eu me identifiquei por azul, e achei interessante o que o doutor Wiener falou também, que às vezes no trabalho você vai mais para outra cor, que eu acho que eu migro também, mas eu sou tão organizado, não tenho toque, mas sou muito organizado. E chegou uma época que eu falei, não vou ser tão organizado, né, vou, né, ser mais desorganizado, vamos dizer assim, né. Mas deu mais trabalho ser desorganizado que ser organizado. Daí eu fiquei organizado e eu uso a organização para meu favor, né? Tudo que eu sei onde estão as coisas, no trabalho eu sei onde eu coloco as coisas. Então, daí eu usei nesse sentido assim. Você está falando também uma coisa muito interessante, né, André? Quando você percebe uma coisa, você tenta, não sei, e não consegue. E, ao mesmo tempo, quando você tem esse processo aí de autoconhecimento e você entende, porque a organização é uma habilidade maravilhosa, que muitos não têm e gostariam de ter e precisam. Então, muitas vezes, o que se vê até no ambiente corporativo é que eles tentam colocar pessoas de energias complementares. Então, o que é importante numa equipe ali? Que você tenha uma pessoa que seja mais vermelha, uma pessoa que seja mais verde, uma pessoa que seja... para que eles consigam. Agora, eu tenho que conseguir dar esses recursos para eles conseguirem trabalhar com essas energias diferentes e serem complementares, né? É muito interessante. Mais alguém gostaria de comentar? Então, eu acho, eu estou até dirigindo, porque é muito interessante, porque para mim foi um aprendizado muito grande essa questão do perfil, porque todos nós temos todos os perfis. Então, nós temos algumas características mais desenvolvidas e outras menos desenvolvidas. E para mim foi muito libertador, porque eu sempre achava assim, eu sempre fui muito fechada, porque eu sou basicamente verde. E para o azul. Então, quando eu descobri, eu achava lindas as pessoas dando palestra, falando. E eu falei, gente, eu nunca vou conseguir fazer isso. Antes, eu jamais estaria falando aqui, abrindo a câmera. Então, o que acontece? Quando eu vou fazer uma palestra, eu preciso ativar a energia laranja e a energia vermelha. Então, eu gasto muito mais energia do que uma pessoa que tem isso naturalmente. Só que quando eu termino a palestra, eu consigo voltar para a minha energia verde e azul. E está tudo bem agora. Mas para mim foi muito libertador quando eu entendi isso, que era uma característica minha que eu precisava de desenvolver. Então, nós podemos desenvolver todas as características que a gente precisa no momento. E a gente ter clareza disso... Para mim, é o que eu falo, foi muito libertador. E levar essa informação para as pessoas entenderem sobre o seu perfil, sobre a sua energia e a energia do outro, né? O quanto isso evita muito conflito, muita briga, muita discussão e conecta mais as pessoas, né? Então, trazer isso. E na questão da empresa, isso é fundamental, entender... Qual que são as características que as pessoas têm mais desenvolvida para ela poder ser mais produtiva? Porque quando ela está no cargo que é, por exemplo, uma atendente, se eu coloco uma pessoa que é azul para ser atendente, para estar com o público, não vai ser muito legal, não vai ser igual um atendimento de uma pessoa laranja. Ela pode desenvolver? Sim, mas ela vai gastar muita energia para poder desenvolver. Porque se ela estiver num lugarzinho dela, azul, né? Para ela poder produzir as planilhas dela, a organização dela, como o André falou, ela vai ser muito mais produtiva. Então, é saber colocar a pessoa no lugar certo. O quanto que ela vai estar bem com ela,
sabe? Aquilo vai trazer paz, porque ela vai estar com a essência dela, né? Porque quando é que a essência nossa aparece? É quando realmente a gente está em situação de estresse. Porque às vezes a gente está no adaptado, que a gente fala, né? Eu estou usando uma energia, eu estou sendo uma pessoa que está me incomodando, tem algo que não está legal. E no estresse, aí eu demonstro quem realmente eu sou. E aí é a minha energia que aparece. Então é isso. Eu queria trazer essa contribuição. Ótima contribuição, Fátima, ótima. Realmente, como esses recursos, né, do autoconhecimento, ele ajuda demais. É essencial, Demais. é essencial. Verdade. É muito interessante quando a gente olha para a pessoa, porque assim, quando a gente tem esse olhar clínico já, só de saber o jeito que a pessoa se veste, o jeito que ela se porta e tudo, você já percebe qual que é a essência dela. Né? Então, o que isso pode trazer para uma pessoa quando ela está em um local, trabalhando em um local que ela não tem aquele perfil para aquele local. Sim. Né? O quanto ela se desgasta com isso e acaba não produzindo como ela, muitas vezes, ela gostaria de produzir. E assim como também essa relação do ambiente de trabalho, né, Fátima? Eu acho que também isso é um pequeno exemplo se a gente falar numa família que seja um casal e 2 filhos, ali é praticamente uma empresa, né? Sim, uma empresa. Né? E quando, conforme a relação ali dos pais, as energias desses pais, e conforme a energia desses filhos, se os filhos vão poder ser quem eles realmente são. Sim. Né? Ou senão, eles não vão conseguir se expressarem. Sim. Né? E é muito interessante, igual a colega falou, quando ela entendeu o perfil dela e a do esposo, porque são perfis opostos, né? O azul com o vermelho. Então, o quanto isso trouxe clareza para ela de que não era ela que estava sofrendo, era ele que estava sofrendo, né? Mas na realidade eram os dois que estavam sofrendo, né? Porque um queria que o outro fosse diferente. Então, eu já atendi muitos casais que, quando trouxe isso para ele, gente, foi libertador. Isso é uma teoria que ajuda muito os casais, inclusive, a não se separarem, a entenderem o que eles podem fazer de diferente para poder se conhecer, poder se aceitar. Né? Igual eu tive uma paciente mesmo que ela ligava para o esposo, olha, faz isso assim, assim, assim para mim. E quando ela chegava em casa, ele estava fazendo o trabalho dele, e aquilo dava muita discussão. E aí, quando ela entendeu que ele precisava de ter início, meio e fim para poder começar outra coisa, acabaram-se as brigas. E ela achava que ele estava fazendo isso por pirraça, sabe? Que, não, ele está com pirraça, ele sabe que eu preciso disso para ontem. Porque precisa de previsibilidade, principalmente o verde e o azul. Precisa de muita previsibilidade. Ele precisa se planejar. Sim, sim. Né? E quando a gente consegue, então, ir ensinando isso já para os filhos... Sim, né? sim. Conhecerem, entenderem os amigos também, nossa Senhora. É muito bom. Verdade. Nossa, que ótimo. Bom, gente, é isso. Vou fazer uma fotinho aqui. Quem puder abrir a câmera. Ai, desculpa, o André queria falar mais uma coisa. Vamos fazer uma fotinho, quem puder abrir a câmera. André, pode falar. Aproveitando o gancho da Fátima, né? Eu fiquei num setor, acho que uns 15 anos, mais ou menos, e eu não gostava do serviço que eu fazia, tá? Eu trabalhava, mas eu não gostava, né? Aí eu consegui, assim, até o doutor Dino falar, vai no coral. Eu fui no coral, daí apareceu um network, né? E apareceu uma possibilidade de um outro setor eu mudar, né? Aí eu mudei, nesse setor eu estou super contente, eu gosto do que eu faço, eu me dou bem com as pessoas. Então, como que às vezes você está num lugar que não é o teu lugar. Aí quando você encontra é muito bom, né? Muito. E faz toda a diferença, né, André?
principalmente para você e para a empresa também. É bom e para as pessoas que estão no ambiente, tudo faz toda a diferença. Verdade. Muito bom, muito bom. Bom, E gente, uma coisa, pode falar, uma pode coisa falar. também sobre a pergunta do Dr. Wimmer, né? É como que isso acontece, né? Por que a gente é verde, vermelho? A gente já nasce com essa essência, né? E o ambiente, ele vai muito nos moldando. Por isso que a gente fala muito da essência, que a gente nasce com ela, e essa não muda, e o adaptado, né? Que é o que a gente quer, como a forma como a gente responde ao mundo. E às vezes, isso causa muito conflito, principalmente a gente adulto, né? Quando você não aceita, às vezes, muito a sua essência, ou você não está aceitando muito a forma como você está respondendo ao mundo. Então, isso é muito interessante, quando você pode perceber que, nossa, essa é a minha essência, como a nossa colega falou assim, nossa, eu sofri muito quando eu descobri que eu era vermelho, né? Arrogante e tudo. Mas a hora que você conhece qual que é a sua essência e você pode trabalhar isso, né? Eu sou impaciente, mas então eu posso pegar a energia do verde, que é mais paciente, e poder ir moldando isso, né? Então, essa questão da essência e do adaptado é muito interessante também, a gente poder entender muito quem que nós interessante, realmente né, somos. Fátima? E daí, quando a gente fala isso da essência, daí, como eu falei, por exemplo, se você tiver um filho que ele é verde e azul, com um pai muito vermelho, pode ser que ele cresça até os 10 anos tentando se fazer vermelho. Sim, sim. Sem conseguir ter percebido quem ele realmente é, né? Imagina a dor dessa criança. Então, isso que é muito importante, né? Ou seja, como que a gente permite que os outros sejam como eles são. E aí, até como você falou, que a Érica comentou ali de ser muito vermelha, de ser muito durona, mas o vermelho tem qualidades maravilhosas. Então, o que você pegar? Pega o vermelho, ali, a razão, né? O porquê, e a macia do outro lado, né? São excelentes líderes, né? Então, ele só precisa dosar, porque quando é muito alta a energia, é onde, às vezes, aquela pessoa que, às vezes, muita gente fala assim, nossa, mas aquela pessoa é muito arrogante, já chega, às vezes, não dá nem bom dia e tudo. Mas aí, quando você entende, fala, nossa, eu sou assim, mas eu posso moderar isso, eu posso equilibrar isso, é libertador mesmo, é fantástico. Muito. Eu estou apaixonada por esse assunto. Eu também, eu adoro demais. Miriam, quer falar? Eu quero te pedir uma orientação. Eu vou dar uma aula para professores, agora dia 18. E eu fiquei encantada com essa proposta que você trouxe, que eu não conhecia. A minha formação básica é psicanálise. Então, isso que eu estou aprendendo agora é tudo novo para mim. E eu acho que é muito interessante eu levar essa ideia para os professores, que eu vou dar para um grupo enorme de professores. Como é que eu faço? Você me ajuda? Te ajudo sim. Eu vejo aqui uma linha de material que eu tenho, né? Eu fiz a formação com a Mia, tem alguns materiais, livros, né, da Mia. Eu tenho alguns materiais que eu posso compartilhar com você. Bom, a gente fala depois, mas eu gostaria de poder transmitir isso para os professores, que eu acho tão importante. A gente eu acho que os professores, quando eles passarem a entender um pouco mais o perfil, a energia de cada aluno, ele vai ficar mais confortável. Pois é, mas a gente está trabalhando essa questão com os professores, é um projeto grande que eu estou trabalhando junto com a equipe, e eu estou com a parte da psicologia. Sim. E eu vou falar disso, e eu achei super importante. É uma coisa que entra muito nisso tudo. Entra muito. E a gente sabe, né, Miriam, como os professores estão precisando de muito apoio, muito acolhimento, estão saturados, né? Sim. Eu acho que isso realmente é uma ferramenta maravilhosa, é um recurso Eles são muito pouco vistos, né? Eles estão só preocupados em trazer conteúdo e acabou. E aí, Miriam, eu acho que vem a experiência, né, que eu e Wimmer a gente está tendo aqui com a comunicação Frescobol. Então, eu vejo o seguinte, quando a gente junta recursos simples e muito profundos e muito efetivos, é muito bom. Então, quando a gente fala aqui da comunicação Frescobol e a gente traz ainda esse perfil do conhecimento do método laser, pronto.
quase que você pode se vai para o mundo. Porque o frescobol, ele vai trazer aí, ele traz CNV, ele traz a parentalidade consciente, traz teoria da comunicação, traz a psicologia positiva, porque é você olhar para o outro, é o mindfulness, é você observar, é você estar presente, é você ter a intenção. Pronto, já falou tudo. Não precisa de um caderno enorme. Sim. E você veja que isso daqui, eu fazendo uma pequena apresentação, como a gente mergulha nisso. Então, realmente é um recurso muito bom, muito efetivo. Tá. Obrigada, viu? Wimmer, quer falar? Sim, duas coisas. Eu vou inverter a ordem. A primeira, então, é o seguinte: a comunicação frescobol, a gente estimula as pessoas tirarem os próprios recursos que elas têm e não estão utilizando. Né? As pessoas, de modo geral, querem que faça assim: como que eu faço para resolver o problema do meu filho? Eu digo, eu não sei. Eu até posso ter algumas ideias, mas eu não sei, no sentido de que o que eu quero é te dar instrumentos para você pensar como eu mudo uma bola que vem. Né? Então, assim, então, as pessoas descobriram os recursos que elas têm e não estão utilizando porque acreditam que não têm, ou não sabem que têm, ou coisa assim. Isso é uma coisa. Outra coisa, que é nessa questão das nossas cores aqui, é o seguinte: muitas vezes essas cores são defesas. Né? Por exemplo, uma pessoa que é mais predominante vermelho, ela pode estar numa postura de defesa, ou seja, ela tem coisas por trás que elege uma defesa inconsciente e reage daquela forma. Né? Então, o nosso olhar precisa ser saber qual é a necessidade. Você falou que ia falar das necessidades, né? Qual é a necessidade não suprida desta pessoa que faz com que ela inconscientemente tome esse tipo de defesa. Embora eu estou fazendo uma associação aqui com o que eu pretendo falar um dia, que é a tipologia de Sheldon, né? Porque eu já vi que tem, por exemplo, uma pessoa com tendências a ser predominante vermelha, possivelmente é uma pessoa com tendência a ter mais músculo. Isso eu vou fazer uma conexão, fazendo aqui, já saquei que tem essa possibilidade. Então, mas de qualquer forma, muitas vezes é uma defesa adotada. Uhum. Né? Então, a gente tem que saber qual é o remédio, qual é a Nesse caso, né, Wimmer, por exemplo, você falou do vermelho, a necessidade principal ali é de reconhecimento, é ser visto. E se ele vive num ambiente onde ele não é visto, não é reconhecido, não é percebido, ele vai gritando mais alto, né? Vai escalar, né? Ele vai escalar. Exatamente. Por isso que é importante identificar qual é a necessidade a ser suprida. Isso. Né? E a gente sempre lembrar aqui, né, que por trás de um comportamento tem a necessidade. Isso. Érica, quer falar? Só mais uma, com relação a esse conhecimento da laser, é importante para a escola, sim, inclusive eu sou professora. Ah, que ótimo. É muito importante, mas principalmente trazer as famílias para esse conhecimento na escola, né, um acolhimento aos pais na escola, para até deixar a questão de comparação de filhos. Porque, às vezes, tem um filho que é extremamente laranja, né? É laranja, e tem outro filho que é azul. Aí, o pai sempre fala para o azul, por que você não é como seu irmão? Por que você não é, né? Por que você não sai mais de casa? Por que você não faz como ele? Então, isso acaba afetando a autoestima da criança por falta desse conhecimento. E normalmente, né, Érica, os pais tendem a achar que os filhos são como ele. Então, se você tem um filho que é mais parecido e o outro é menos parecido, você acha que aquele menos parecido ele tem defeito, né? Desse jeito. Agora, isso é o básico, né? Isso é o natural, é o humano. Então, como é importante a gente realmente ter conhecimento, porque a hora que você cresce e passa a ter esses recursos, você vai ver que aquele filho que é diferente
Na verdade, é ele que tem mais para te ensinar. Quanta oportunidade que você tem ali de fazer uma troca. Então, acho que isso, Érica, exatamente. Esse é o nosso propósito da Universidade de Paz, que é exatamente reunir todos esses recursos para que os pais, educadores, líderes de empresa possam se abastecer e a gente, ou seja, está muito mais oportunidade aí para os jovens, para a geração que vem, e a gente também viver melhor, né? Porque quando a gente passa por esse processo, a gente encontra a leveza e conexão com nós mesmos e com os outros, né? Então, isso, na verdade, é para a vida. A Universidade de Paz é para a vida, na verdade. Eu tenho uma frase que eu costumo sempre falar: amor sem conhecimento causa sofrimento. Porque os pais pensam que só o amor é o suficiente. E não é bem assim. Amor sem conhecimento causa sofrimento. Tá, obrigada, gente. Valeu. Oi, Vimer. Eu quero falar uma coisa, aproveitar o que a Érica trouxe. Ela falou uma frase 3 vezes, que eu quero mostrar como que é a questão da comunicação frescobol. Ela falou assim, o filho azul, verde, o pai pergunta, por que você não faz isso? Falou 3 vezes essa frase, olha que importante. Vamos trabalhar no texto e subtexto, que a comunicação, ela induz a uma resposta. Sempre que eu falo para o meu filho, ou para alguém, para minha mulher, para o meu namorado, minha namorada, seja quem for meu sócio, quem for, falo, por que você não faz isso? Pessoal, eu estou dando uma sugestão ou estou induzindo a pessoa a responder? Eu não faço. Olha a frase. Por que você não faz o que eu estou falando para você fazer? Ok? Eu induzo nessa pergunta uma resposta. A tua ideia é boa, mas não vai funcionar. Então, esse é um macete importante para a gente trabalhar na comunicação, que essa frase induz a uma resposta. Olha que interessante, Érica. Então, assim, não é porque você não faz, faça isso. Ou é melhor você fazer isso. Tem uma ideia para você. Porque está claro, né? Já expliquei, né? Ficou claro. Mas esse é o diálogo clichê da comunicação, que é o clichê, é aquele diálogo que eu exemplifico nas minhas palestras, do sim mais. Né? Sim. Que cor eu pinto essa parede? Aí a pessoa fala, por que você não pinta de azul? E dá a resposta do sim mais. Isso leva a diálogos cansativos, sem resolução, um sai se sentindo magoado e o outro incompreendido. Fiquem atentos a isso. E agora, Vimer, vou aproveitar a conversa do sim mais, e você acha que a pessoa ela já nasce com esse sim mais? É da essência dele? Ou como que o sim mais surge? Isso a pessoa aprende no convívio, aprendido, às vezes a família tem esse hábito por alguma razão, eventualmente as pessoas que estão deprimidas ou tendem à depressão têm essa característica, e é interessante também isso em pessoas que usam remédio para emagrecer. Elas tem alguns remédios antigos para emagrecer, leva a pessoa a esse tipo de resposta. É interessante. Aí você entra numa situação chamada nunca é o bastante. Né? Por mais que eu faça, por mais que eu fale, nunca chega a uma resposta. E é meramente aprendido, às vezes, do nada. Érica, a Tânia aqui está agradecendo o conhecimento, a Miriam também falou que já comprou o livro Frescobol. E a Érica falou... Érica quer falar. Só quero perguntar, pedir para o doutor Vimer repetir a pergunta, né, que eu fiz a pergunta, por que você não faz isso? Então, eu não consegui pegar aí a frase correta. Quando você pergunta, sugere para o filho ou para uma pessoa, por que você não faz isso? Olha qual é o texto que está dito. Por que você não faz o que eu estou te sugerindo? Então, a resposta da pessoa não vai ser eu vou fazer, ele vai explicar por que
não faz o que você sugeriu, tá certo? Então, a sugestão é, faça isso, eu tenho uma boa ideia para te dar, pensa sobre essa sugestão, eu quero te dar uma sugestão, né? Tirar essa frase... Por quê? Tirar esse porquê. Tirar esse porquê. Exatamente, porque faça isso. olha a frase, é porque você não faz o que eu estou te sugerindo. Eu induzo uma resposta. Ou induzo a uma desculpa. Sim. A pessoa vai se justificar porque não faz, porque é mais confortável. E a gente não percebe, e a gente não percebe que está fazendo isso, entendeu? A gente está reforçando o comportamento, na verdade. Exatamente. E aí você vai ficar chateada que você fala, porra, eu falo para você fazer e você não faz, e ele fala, você não me compreende, entendeu? Isso é clichê, mas isso aqui é batata, fica esperta com isso. Tá, muito obrigada. Tá mudo para mim. Ficou. Muito bom, Vimer. Eu vou tentar colocar isso num post, não sei se vai dar liga, mas a última frase aqui da semana passada que a gente anotou, e está um post nosso lá no Instagram da Universidade de Paz, que o post, ele bombou. E é impressionante, Vimer, a quantidade de pessoas que compartilharam da gente falar, né? Ao invés de levar os filhos ao tratamento, vamos levar os pais ao conhecimento. Não é ao invés. Antes de levar... Sutileza aí, sutileza. É verdade. Antes de levar ao filho ao tratamento, devemos levar aos pais o conhecimento. Essa a questão. Porque eu acho que, na verdade, é isso que a gente está percebendo, né? E acho que é um movimento comum, é uma onda natural do que... Os pais precisam entender que isso é muito mais eficaz, muito mais seguro e mais barato. Né? Você leva o filho a tratamento e os pais não têm o conhecimento, vai tomar remédio à toa, vai perder tempo, vai ter conflito, etc. Se orienta os pais antes, o caminho fica muito mais fácil, né? Isso é fundamental. A Érica foi muito clara em falar, quando ela percebeu a dinâmica dela, muda a dinâmica, melhora tudo, né? Só bater a mão para pedir licença para usar essa frase num post. Posso? Você viu o nosso post, Miriam? Olha, eu vou ficar muito orgulhoso se você citar... Citar a fonte. Vou citar, claro. Isso. Pode deixar. Claro, posso, então. Então era isso só. Não só pode citar à vontade. E isso está, inclusive, no começo de quando eu comecei a comentar aqui do método laser, e que a Miriam falou, mas isso é para todos nós. E daí é isso que eu falei. Mas se a gente fala que é para o adulto não se interessa. Ele acha que tem que corrigir o filho. E por isso que também, né, eu tendo a chamar o recurso aqui do método laser como um mapa. Porque, e eu acho isso, que na verdade falam que filho não tem manual, mas filho tem manual, só que você tem que saber ler. E isso que é importante, porque cada filho, reforçando aqui como a Fátima falou, ele já tem a sua essência. E a coisa mais maravilhosa, se você aprender a ler esse manual do seu filho, e daí você potencializa essa essência do seu filho. É como dizer no passado que emoção não tem lógica. Emoção tem lógica, emoção é a coisa mais concreta que existe. Ela tem química, ela tem contratura muscular, ela tem comportamento, né? O que não tem lógica são os disfarces das emoções. Aí pode ter uma outra lógica diferente da convencional, mas não tem lógica, e é que eu digo, sabendo identificar características de temperamento, características, você tem como intervir, claro, beleza. Só uma perguntinha, só para terminar essa frase, só para eu pôr direitinho. Quando você fala que antes de levar os filhos ao tratamento, vamos levar os pais ao conhecimento, mas é o conhecimento, e ele precisa conhecer a si para poder conhecer o outro, não é? Sim ou não?
Não estou te ouvindo, Vimer. Microfone, Vimer. Ao conhecimento de uma forma mais ampla, no sentido de conhecer a si e a relação. A palavra relação... acho que a relação é bom. A palavra relação é uma palavra que as pessoas não esquecem que existe. Isso, E que é isso que uma relação ruim estraga pessoas boas. Exato. E a relação boa melhora pessoas que não são tão boas. Concordo, perfeitamente. Essa é Fechou. outra frase, Ana, pode anotar. E é interessante que essa questão de cores, até para você dar um presente, às vezes você dá um presente para uma criança caro, um brinquedo caro, e a criança deixa aquilo para lá. E aí você dá uma outra coisa simples e ele ama, sabe? Então, assim, até para dar, porque às vezes os pais querem dar o mesmo presente para os filhos, porque é tal valor, então eu vou dar esse presente. Não, às vezes para um livro é muito mais significativo do que uma outra coisa. Isso. Né? Então... Quando você ouvir a tipologia de Sheldon, você vai se encantar com isso. Agora, eu tô chocado, pessoal, porque eu vi que eu sou um pouco mais verde e sou corintiano, preto e branco. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Boa, Vimer, boa. E tem Ai, gente. vocês viram, É que a gente fica conversando aqui não acaba, né? Eu vou aproveitar aqui para contar que eu estou vendo, tem pessoas aqui que não estão aparecendo para mim, mas se tiver gente nova, que a gente sempre traz alguns convidados aqui para conhecer a Universidade de Paz, para conhecer o nosso Clube Unipaz. Então, no nosso Instagram, ou manda uma mensagem direto para mim, quem recebeu aí a divulgação, para se cadastrar, para você poder acompanhar, e se puder, faça parte do nosso Clube de Paz, que é uma forma de promover e nos ajudar a crescer isso, levar para mais pessoas. E a gente está lançando hoje um novo episódio do nosso podcast Café com Paz, que vocês podem acessar pelo YouTube ou nos canais de podcast, no Spotify. E é um episódio do podcast que a gente gravou com as atrizes do elenco do musical Mães. Esse musical é um musical off-Broadway, produzido pela Cláudia Raia e o Jarbas Homem de Melo. Então, é um musical que estava aqui em São Paulo, agora acabaram de ir para o Rio de Janeiro, e foi muito bacana que no sábado passado eu fui gravar lá no cenário, no teatro, com as 4. São atrizes maravilhosas, Jéssica Ellen, a Helga, conhecidíssimas, e foi muito interessante porque a conversa, a gente trazendo, na verdade, do personagem delas, e, na verdade, o quanto que aquilo, na verdade, também não reflete na própria vida delas. Então, modéstia à parte, a conversa tá maravilhosa, o podcast está incrível, então assistam, põe no carro, liga o podcast e compartilhem aí, porque eu também acho que são reflexões muito boas, que nos ajudam também aí nesse processo de autoconhecimento e de inspiração. Então é isso, gente. Muito obrigada, muito bom. Até mais. Que bom, Érica. Bom fim de semana, bom descanso e muita inspiração aí para todo mundo. Bom fim de semana. Bom final de semana. Tchau, tchau. Alessandra, Andréia.